Boa noite, estamos entrando no ar mais uma vez aqui pela TV Mais, com o nosso Deles e Delas. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. São 35 anos no ar, é recorde. Mais de 1.900 entrevistas nós já concedemos aqui ao nosso Deles e Delas. É recorde nacional o nosso programa. E hoje nós vamos tratar do assunto da juventude. É isso. Nós tivemos aqui o secretário de Segurança. Tivemos aqui a nossa Marta Rocha, que foi chefe da Polícia Civil. E hoje vai ter um programa mais suave, mais leve. Vamos falar da juventude. Garotada, né, Lelé? A garotada. Boa noite, Letícia. Boa noite, Lelé. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Adorando esse cenário novo, essas cadeiras chiquérrimas aqui. Nossa, um luxo. Em homenagem aqui à nossa convidada de hoje, vamos ter o prazer de entrevistar hoje aqui a secretária municipal da Juventude da cidade maravilhosa, Gabriela Rodrigues, hoje aqui no Deles e Delas. Boa noite, Gabriela. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui pela primeira vez, aqui você no nosso programa. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Gabriela, ao nosso programa. Leco, Letícia, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigado por esse espaço, para a gente falar desse tema, que é um dos centrais para a gente ter um Rio de Janeiro que avance. É a juventude, né? É a juventude, é o futuro. É o futuro. Chega de falar dessa insegurança que está aí, vamos falar da juventude. A juventude é que vai dar poder, vai dar revitaliidade e progressão para acabar com essa insegurança que está no nosso país e nossa cidade do Rio de Janeiro. Ok? Claro. No final do programa, um clipe teremos? maravilhoso com Frank Sinatra, hein? Em homenagem à nossa secretária aí, ok? Adoro. Tá certo? Eu também. Adoro. Vamos curtir bastante com a música maravilhosa do nosso Frank Sinatra. Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos já com a secretária municipal da Juventude, Gabriela Rodrigues, hoje aqui dando prazer com essa entrevista para os nossos telespectadores. Roda e avisa, meu filho. Vamos embora. E aí, partiu prainha? Partiu bondinho? Partiu maraca? Partiu bloco? Bem-vindo ao verão oficial do Brasil. Que balança o coração do Brasil. É o verão do Rio que balança o coração do Brasil. Hey! Salve o Rio de Janeiro, verão maravilha, partiu Brasil. Coração do Brasil que balança, coração do Brasil que balança. É o mundo seguindo o farol, é o destino que encontra o sol. Sol que brilha primeiro. Em cima da montanha ou de uma prancha, embaixo da cachoeira ou dos braços do Redentor, o verão brilha mais no Rio. Partiu Rio, o verão oficial do Brasil. Para um bom sindicato ser forte, ele precisa ter uma base forte. E a gente está aqui para atender a nossa classe. Uma das grandes vantagens é a negociação coletiva. Outras ações que podemos também destacar é onde a gente pode fazer convênio médico, compra de automóvel, convênio com posto de combustível, desconto em restaurante, plano de saúde, até de faculdade também, além da formação profissional através de cursos no Senac. Mais uma coisa muito importante, a gente tem fortalecido uma conversa com secretários de estados, secretário da Fazenda, secretário do município, para ver onde a gente pode melhorar na questão de imposto. O nosso sindicato, ele também tem um balcão de negócio muito amplo. Não só para o empresário representante comercial, como para qualquer cidadão comum, orientando a abrir a sua empresa, como constituir a empresa de representação. Então essa é uma parte boa que eu acho dessa relação com o mercado como um todo. Nós temos dois parceiros fortes e muito atuantes, que é a CNC e a FEComércio de Sergipe. Então essas duas entidades, elas nos apoiam nas nossas ações, ela oferece N cursos, sistema de negociação, produtos para que a gente tenha condição
de fazer, porque sozinho a gente não faria, nenhum sindicato conseguiria fazer, se não fosse a CNC e se não fosse a FEComércio. A Alerj está sempre presente na sua vida. Criou uma CPI para defender pessoas com deficiência de práticas abusivas dos planos de saúde, como cancelamento unilateral de contratos. Quando os agricultores de Cachoeira de Macacu perderam tudo nas chuvas, a Alerj também estava lá. Sem falar nas diversas leis que a Alerj aprovou para vítimas de doenças consideradas raras. A Alerj está sempre trabalhando para você. Alerj transforma sua vida. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. E aí, partiu prainha? Partiu bondinho? Partiu maraca? Partiu bloco? Bem-vindo ao verão oficial do Brasil. E o verão do Rio, que balança o coração do Brasil. É o verão do Rio, que balança o coração do Brasil. Hey! Salve o Rio de Janeiro, verão maravilha, partiu Brasil. Partiu! Coração do Brasil que balança, coração do Brasil que balança. É o mundo seguindo o farol, é o destino que encontra o sol. Sol que brilha primeiro. Em cima da montanha ou de uma prancha, embaixo da cachoeira ou dos braços do Redentor, o verão brilha mais no Rio. Partiu Rio, o verão oficial do Brasil. O Deles e Delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é a secretária municipal da Juventude do Rio de Janeiro, Gabriela Rodrigues. Gabriela, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Letícia, eu fiz formação em gestão pública e economia aqui na UFRJ e na Universidade de Washington e sempre quis trabalhar em governo, porque eu acredito que para a gente conseguir resolver os problemas sociais que são tão intensos no nosso país, tem que ter pessoas que tenham isso como uma vocação de vida. Então, toda a minha formação, minha trajetória, ela foi me encaminhando para isso. Eu estive no setor privado, em multinacionais, no terceiro setor, mas sempre tinha aquela vontadezinha de vir e trabalhar com a gestão pública, fazendo política pública, que é o que eu acredito que pode transformar a vida das pessoas. Eu sou de Madureira, nascida e criada em Madureira, então eu sempre convivi muito de frente com os dilemas da nossa cidade, com as disparidades, e poder trabalhar nessa frente de tentar reduzir essas desigualdades é não só um desafio, mas é também um privilégio muito grande que o prefeito Eduardo faz e o atual vereador Salvino Oliveira me deram quando me convidaram para a gestão lá em 2021. Nem era secretária, assim, como chefe de gabinete, depois me tornei subsecretária. E quando o Salvino ele deixa de ser o secretário para ir para a vereança, eu me torno, o prefeito me faz esse convite para a gente seguir com aquilo que a gente vinha construindo na cidade. Você está há quanto tempo à frente da secretaria, Gabriela? 1 ano, né? Eu comecei como secretária mesmo, eu estou há 1 ano. Agora, Gabriela, fala pra gente qual que é a importância de existir uma Secretaria da Juventude. Eu acho que é uma questão assim que a gente poderia explicar melhor para todo mundo saber como é que é essa Secretaria da Juventude, né? Porque à primeira vista, para as pessoas pode parecer assim, não, é só mais uma secretaria que existe. Uhum. Mas tem um recorte que é muito importante. Já existem políticas públicas de infância muito consolidadas, mas isso é um avanço histórico. Na Idade Média, a criança não era vista nem como um sujeito de direitos. Sim. E no Brasil, é só com o Estatuto da Juventude que a gente começa a ver isso. Lá em 2013,
e ver o jovem também como sujeito de direito. Então, você tem coisas muito bem estruturadas para a infância, e por mais que ainda precisem avançar, você tem um caminho a seguir. E aí, quando você chega na juventude, tem uma lacuna muito grande. É verdade. A gente ainda não tem um plano nacional de juventude estruturado, que é o que diz quais são as políticas públicas que seriam exitosas para a juventude ultrapassar suas questões, seus problemas. Só que se tudo aquilo que você constrói na juventude, na infância, você não solidificar na juventude, essa pessoa vai chegar na idade adulta sem ter concretizado aquilo que foi construído em política pública lá na primeira infância. E é nessa idade, a nossa secretaria trabalha com pessoas entre 15 e 29 anos. E é nessa idade que as pessoas mais são aliciadas pelo tráfico, que elas estão mais vulneráveis às investidas de pessoas que queiram levá-las para a drogadição. É nessa idade que elas ainda se veem muito vulneráveis na escolha de suas carreiras. Então, a gente não pode negligenciar essa etapa, porque ela é formadora do indivíduo. Um jovem que ele cresce, que ele se desenvolve, sem oportunidade numa cidade, ele vai ser, ao invés de alguém que ajuda no desenvolvimento da cidade, vai ser uma questão. Ele pode estar numa situação de vulnerabilidade tal que ele precise recorrer ainda a programas sociais, ao invés de ele ser uma força de trabalho que ajuda no desenvolvimento da cidade. Então, quando a gente fala disso, não é só de uma forma romântica, de que a gente precisa ter algo voltado para a juventude. Não, tem algo que é concreto e pragmático no desenvolvimento de uma cidade. Eu estava até ontem ouvindo uma reportagem falando exato que o cérebro realmente se forma aos 25 anos. Estava falando, é um período que a gente acha que a pessoa faz 20 anos, 18 anos, já é maior. Não, ainda está nessa formação. Então precisa dessa atenção realmente. E se a gente for olhar os níveis ainda de drogadição, né, de vícios, de estar exposto à insegurança quanto ao mercado de trabalho, quem mais está fora do mercado de trabalho são os jovens, e é a fase que você mais precisa. Mas como você vai entrar no mercado de trabalho se você não teve a sua primeira oportunidade? Claro. Então tem contradições e o Estado-nação, o governo precisa atuar. Nós tivemos há pouco tempo atrás entrevistando o secretário de deputado federal, secretário de Educação, Renan Ferreirinho. E ele criou essa lei aí, proibindo as escolas, os alunos usarem telefone na sala de aula. Entendeu? Que eu achei uma coisa fantástica, maravilhosa essa proibição que ele realizou e que está dando certo, que realmente as criançadas levavam o celular, em vez de assistir a aula, ficava no celular. É um absurdo aquilo. O que a senhora acha dessa posição do nosso secretário Renan Ferreirinha, que não foi ótimo, principalmente na sua área, que é a sua área da área da juventude. Que os jovens são os mais viciados, né? Os jovens é que são mais viciados no telefone. Então, essa lei ela é fundamental para que a gente tenha uma juventude realmente comprometida com os estudos, né? Porque já é uma geração de nativos digitais, eles já estão desde bem pequenininhos, muito inseridos nessa mecânica que são as dopaminas que são geradas pelas redes sociais. E isso te dificulta a ter uma capacidade de raciocínio, de desenvolvimento de criatividade, de foco, que é tão necessário, ainda mais nesse momento da vida. Então, essa lei, ela vem assim, ela colabora para que a gente consiga solidificar as políticas públicas, com certeza. É verdade. Porque a fórmula podia acabar com isso, e principalmente atingia as pessoas mais jovens. Claro. As crianças iam para a sala de aula, em vez de prestar atenção na professora, ficava no celular. Você que tem neto, sabe? Eu tenho um sobrinho pequeno, meu filho já é maior um pouco. A gente, para a criança ficar quieta, tá com uma tela. Então, a criança, de pequena, ela já começa a saber mexer. Você não precisa nem ensinar. Ela automaticamente aprende e o vício continua. Então, por isso é muito importante parar, né, dar essa pausa. Acho que isso que o Ferreirinha fez foi inacreditável. E não é à toa que é o aparelho mais roubado no Brasil, é o celular. Coisa impressionante. O que roubam de celular por aí
aqui no Rio, em São Paulo, é no Brasil inteiro. Estamos ficando reféns, né? Estamos reféns do celular. É verdade. Entendeu? Ficamos reféns do celular. Para tudo. Pra Celular, tudo. outro dia seu celular pifou, você ficou desesperado. Hoje em dia você Como é que sem o faz? celular, você fica, Como é que você faz? sai fora do Não ar. tem como. Entendeu? Antigamente você tinha o telefone, É que isso. era uma peça, você não podia carregar o telefone. Criaram o celular que isso. hoje em dia, se você não tiver com o celular, você não. Com a sua bateria em Você dia, fica- com tudo funcionando. Tá faltando uma parte do corpo, Tá né? faltando ingrediente, você fica sem fazer nada. O isso. celular é tudo hoje na vida da pessoa, é o celular. Até em termos de comunicação, de você se comunicar com as pessoas, é uma coisa impressionante. Isso. Então essa sua juventude reagiu bem a essa história do celular, né? Olha, nem sempre eles reagem tão bem quando a gente fala assim, agora é o momento sem celular, das atividades, mas eles conseguem interagir muito melhor. Quando a gente faz uma proposta de atividade que é analógica, a princípio eles ficam resistentes, mas quando eles iniciam, eles veem que é bom. Então, eles não têm não tinham, né, esse contato com uma realidade analógica. E aí acho que vai ser bom para eles verem um contraponto de que tem outras coisas que também são interessantes. Dá para usar um papel, um lápis, uma caneta de vez em quando para anotar alguma coisa, né? Porque essa juventude não usa nem mais papel, lápis, caneta, quer dizer, uma mercadoria que não está fazendo falta para ninguém. E eles estão no celular, né? Eles não estão nos computadores. Isso. Então, até os jovens de uma geração anterior, eles aprendiam a como mexer num pacote Office, Word, Excel, tudo isso. Essa geração, a gente está tendo que dar cursos para ensinar isso, porque não é algo natural. É porque você resolve tudo numa telinha, para que vai precisar da tela? É isso aí. Ô, secretária, quais são os resultados que nós já temos visto aqui na cidade, na sua gestão? Olha, a gente já fez projetos que alcançaram mais de 500 mil jovens nos últimos 4 anos. E o nosso jovem prioritário é o jovem que mora nas favelas, nas periferias, no subúrbio do Rio de Janeiro. Menos favorecido. Exatamente, que tem menos poderio financeiro para poder fazer as capacitações necessárias. Então, o que a gente faz? A gente chega nesses jovens e dá capacitações para eles, para que eles consigam chegar aos sonhos deles, aos projetos. Eu acho que o nosso grande êxito tem sido em 2 frentes. Primeiro fazê-los atuar de forma coletiva. Eles criarem a rede. A gente fala muito em networking, né? O networking parece algo muito natural quando você já tem muitos contatos na sua vida. Agora, quando você está em vulnerabilidade, você não tem o seu network. Sim. E eles começam a criar suas próprias redes de laços de pertencimento, começam a atuar colaborativamente. E, por outro lado, eles se capacitam. Eles se capacitam em diversas áreas, seja a área de tecnologia, a área da indústria da beleza, que o Brasil é o segundo país que mais consome beleza do mundo. Eles vão para os esportes, vão para a cultura, vão para a sustentabilidade. São jovens muito voltados para a pauta climática, para a superação dos problemas, para a crise climática. Então, a gente viu também nos recortes, nos estudos, que a cidade do Rio de Janeiro, ela também, nos últimos anos, teve o seu maior índice, né, de jovens empregados, sendo empregados pelo mercado de trabalho. Então, a gente fica muito feliz de ver esses encaminhamentos, porque quando você dá a ferramenta, o jovem ele consegue se esmerar para mudar a sua realidade de vida. Agora, me explica para os nossos telespectadores uma curiosidade só. Porque a Secretaria de Juventude é uma secretaria que não é tão divulgada, entendeu? Como é a Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, a Secretaria do Sorange de Saúde. Você entende? O que é realmente a Secretaria, para explicar aos nossos telespectadores, o que realmente é a Secretaria da Juventude? Explica para os nossos telespectadores qual é a função que você exerce na Secretaria da Juventude. Gabriela, por favor. Ela é muito nova, né? Então, eu brinco que, como marca, a gente ainda está em construção, né? Não tem como comparar com o SUS, por exemplo. E
até quem não é brasileiro sabe do que se trata o SUS. A gente chama a nossa secretaria de Juve-Rio, então é Juve-Rio pela cidade, Juve-Rio em todas as redes sociais, e o que a gente constrói são oportunidades para que jovens possam se capacitar, tanto para entrar no mercado de trabalho, quanto para empreender, e também para se tornarem lideranças comunitárias. A gente tem hoje 9 equipamentos públicos. Equipamentos são os espaços, né, que a gente recebe os jovens da cidade do Rio de Janeiro. E eu também estou em 60 favelas do Rio de Janeiro com um outro projeto, mas vou por partes. Esses equipamentos públicos, eles são divididos. Tem as casas e os espaços da juventude. As casas, elas são multifatoriais. Você pode ir lá para fazer um pré-vestibular, um curso de inglês, ter atendimento da psicóloga, da assistente social, ter uma aula de transista de barbearia, que foi uma demanda dos jovens, são um dos cursos que mais lotam, porque eles conseguem rapidamente transformar aquilo num negócio, né? Bacana. Então, você tem aula em mais de 60 cursos. Agora, os espaços da juventude, eles são voltados para a tecnologia, porque a gente ainda tem um déficit de profissionais capacitados em tecnologia que é muito grande, e não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Então, eles aprendem a programar, eles aprendem a pilotar drone, sobre impressão 3D, programação móvel, mixagem de som, tem todo esse espectro. E aí a gente vai até para aquele mais elementar, né, que é como usar um Excel, um Word, como você usa as ferramentas da Google. Então, ele está muito voltado para a tecnologia e o outro ele é multifatores. E a gente tem também o Pacto pela Juventude, que é o meu projeto de formação de lideranças comunitárias para que eles possam criar negócios sociais onde eles moram. A gente acredita que a superação da pobreza, a superação da escassez, ela vem também muito de você conseguir ter ferramentas para aprender a entrar no empreendimento. Mas não faz de uma forma romântica, não, gente. É porque, muito pragmaticamente, a pessoa que está em vulnerabilidade na cidade, ela vai empreender. Ela vende o seu bolo de pote, ela vai para os sinais, ela trabalha como ambulante. Ela tem que se virar, né? Ela faz isso, só que a gente ensina como é que você transforma isso num negócio. Ela aprende o que é um capital de giro, o que é um reinvestimento, como transformar aquilo em algo que possa realmente ser o sustento da sua família. E aí, esses jovens do Pacto pela Juventude, a gente está em 60 favelas do Rio. Esses jovens, eles ficam com a gente durante 6 meses, aprendendo ferramentas de transformação social, ferramentas que são usadas no mercado corporativo, como design thinking, e como ele cria um negócio no final desse projeto. Porque esse negócio é o que a gente acredita que vai dar condição para que ele se emancipe, para que ele não dependa, às vezes, só de uma vaga no mercado de trabalho que pode nunca chegar, para que ele possa também transformar a sua vida a partir da ação do que ele aprendeu ali na sua comunidade. Isso não é só tão bom para eles, também como para a economia do Rio, da cidade. Realmente é muito melhor para a cidade ter esse apoio de vocês. É claro. Bom, eu tenho que dar um recadinho aqui da Confederação Nacional de Bens e Serviços e Turismo, a nossa CNC. Segundo a pesquisa da Confederação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, a CNC, as apostas online causam uma redução no consumo das famílias e a perda no varejo de cerca de 100 bilhões de reais em 2024. Além disso, mais de 1.800 brasileiros estão inadimplentes devido a esse descontrole financeiro com esses problemas dos jogos online. O desvio de recursos para essas apostas está sendo efetuado um concurso essencial ligado à alimentação, moradia, saúde, educação, transporte e vestuário. Isso aí é um recado que a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, a CNC, dá esse recado aí ao nosso povo brasileiro. Vamos parar de apostar tanto aí, que tem aposta para tudo quanto é lado, mas na hora de pagar ninguém paga, entendeu? E fica todo mundo inadimplente. É isso aí, entendeu? É difícil. E aí a CNC pegou essa causa e está levando a sério esse projeto aí. Bom, nós estamos conversando hoje com a secretária
Municipal da Juventude, Gabriela Rodrigues, dando prazer pela primeira vez estar aqui no nosso Deles e Delas. Olha, se você quiser assistir o Baú do Chacrinha, nós temos no YouTube o Baú do Chacrinha, que tem mais de 100 vídeos dos maiores cantores, dos maiores sucessos da década do programa do Cassino do Chacrinha. Realmente é uma maravilha. É só você entrar no YouTube, realmente Baú do Chacrinha. Tem vários baús que tem lá, tudo que é... É bom mostrar para as crianças também esses vídeos, porque as crianças hoje só escutam funk, nada contra, mas essa parte, a maior riqueza que a gente teve da nossa música... É só sucesso daquela época, que realmente é uma maravilha. Você pode entrar, realmente o canal no YouTube, Baú do Chacrinha, que é esse que é o verdadeiro canal, que o resto tudo é fake. É tudo fake news, ok? Bom, vamos ao rápido intervalo. No final do programa, Frank Sinatra aqui para encerrar o nosso programa, ok? Vamos ao rápido intervalo, não saia daí e voltamos já com a secretária municipal da Juventude, Gabriela Rodrigues, hoje dando o prazer aqui de dar essa entrevista aqui no Deles e Delas. Roda, meu filho, roda. E aí, partiu prainha? Partiu bondinho? Partiu maraca? Partiu bloco? Bem-vindo ao verão oficial do Brasil. Que balança o coração do Brasil. É o verão do Rio que balança o coração do Brasil. Hey! Salve o Rio de Janeiro, verão maravilha, partiu Brasil. Coração do Brasil que balança, coração do Brasil que balança. É o mundo seguindo o farol, é o destino que encontra o sol. Sol que brilha primeiro, é do Rio de Janeiro. É o verão do Rio que balança o coração do Brasil. É o verão do Em cima da montanha ou de uma prancha, embaixo da cachoeira ou dos braços do Redentor, o verão brilha mais no Rio. Partiu Rio, o verão oficial do Brasil. O setor produtivo, ele só consegue sucesso se ele estiver associado a uma entidade. E a nossa entidade é forte. Nós temos uma dificuldade, conseguir com que nós tenhamos dentro do nosso quadro funcionário pessoal com deficiência física. PCD. Poxa, como é que faz isso? Tem no mercado para contratar? Tem que ter qualificação. Aí a desculpa, pois é, mas não vai encontrar ninguém qualificado. A gente já saber onde é que a pessoa está. Seja através do Cine ou numa entidade dessas de assistência ao deficiente, que tem algumas entidades. Nós buscamos todas as entidades, nós falamos com todas as entidades que tratam do problema deficiente para conhecê-las e para dizer assim, gente, se você estiver no quadro de vocês, de beneficiados, gente que gostaria de trabalhar, quer trabalhar, venham para o sindicato. Nós estamos trabalhando para que essas pessoas que têm essa deficiência física venham até o SEAC Santa Catarina, venham até o Sindesp Santa Catarina, para a gente qualificar se não tem qualificação. E aí, partiu prainha? Partiu bondinho? Partiu maraca? Partiu bloco? Bem-vindo ao verão oficial do Brasil. Que balança o coração do Brasil. É o verão do Rio que balança o coração do Brasil. Hey! Salve o Rio de Janeiro, verão maravilha, partiu Brasil. Coração do Brasil que balança, coração do Brasil que balança. É o mundo seguindo o farol, é o destino que encontra o sol. Sol que brilha primeiro, é do Rio de Janeiro. É o verão do Rio que balança o coração do Brasil. É o verão do Em cima da montanha ou de uma prancha, embaixo da cachoeira ou dos braços do Redentor, o verão brilha mais no Rio. Partiu Rio, o verão oficial do Brasil.
O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. O Deles e Delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é a secretária municipal de Juventude do Rio de Janeiro, Gabriela Rodrigues. Gabriela, quais são os maiores desafios na política da juventude? O maior desafio que a gente enfrenta hoje é a superação das dificuldades que o jovem tem para conseguir a sua primeira oportunidade de emprego. Então, mesmo o jovem que se capacite, a gente tem ainda um mercado de trabalho que é reticente, ainda se coloca muitas vezes com dúvidas quanto a fazer essa primeira contratação. Uhum. A gente também tem um cenário que é muito complicado, de poucas oportunidades, principalmente para o jovem que ele não teve uma formação adequada nos seus anos de estudo. Então, ele fica com um gap muito grande na sua vida e dependente ainda em muito de projetos e programas. E muitos deles conseguem se emancipar, mas outros não, e a gente tem que se questionar o que faz acerca disso. A gente também tem uma juventude que tem que lidar com um cenário de aceleração devido à tecnologia, a queda a finalização de postos de trabalho que antes existiam. Aí se fala em carreiras do futuro, mas quais são essas carreiras, como eu me preparo para elas? É um cenário todo de muita insegurança, né, quando a gente olha e fala isso. E a exposição que a gente tem é muito importante, toda a liberdade que nós temos, mas também nessa fase da vida, o jovem precisa de direcionamento. E muitas vezes, se ele não tiver essa família que está ali o direcionando, alicerçando, orientando na sua tomada de decisão, ele fica vulnerável diante de tantas possibilidades que ele vê no mundo da internet. Nesses casos, eles ficam muito, né? Muitos são vulneráveis aí, né? Muitos, assim, e isso, até como indivíduos, né, como sujeitos de direito, eles ainda são muito vulneráveis, até por conta dessa questão que ainda está formando a sua opinião, sua visão acerca do mundo, o próprio entendimento de quando você está sendo usado, quando você não está sendo usado para o interesse de outro. Então, é uma faixa etária que você precisa criar relações, ambientes de relações muito saudáveis para que eles possam ser impactados de uma forma positiva. Porque opções negativas é o que não faltam. Quantos jovens a gente não vê em situação de rua ainda hoje, vulneráveis, que estão em situação de adicção? A gente precisa olhar para isso e pensar caminhos, estruturar para que o jovem não chegue a isso. Porque você vir com uma política pública preventiva, ela pode chegar a muito mais pessoas do que você querer remediar uma questão que já chegou num estado extremo. É verdade. Gabriela, eu gostaria de saber uma opinião sua. O governo do nosso prefeito Eduardo Paes, entendeu? A maior parte, não é a maior parte, mas 50% dos secretários deles são políticos. Além de secretário, são políticos. No caso do nosso Pedro Paulo, do Guilherme Cirelli, da Marta Rocha, do Daniel Sorange, do Renan Ferreirinha, o que mais que eu esqueci aqui? Do Marcelo, há pouco tempo, o Marcelo Calero também. Você tem alguma pretensão política daqui para frente, que nós vamos ter eleição agora em 2026? Você tem pretensões políticas, Gabriela?
Olha, a minha pretensão, Leleco, é fazer uma boa gestão, é a gente ampliar o que a gente tem de política pública disponível na secretaria, que a gente consiga chegar a mais jovens. Essas decisões são muito do chefe, né, do que ele entende como sendo o melhor para a sociedade. Ele entende, eu brinco que ele é um engenheiro de pessoas, né? Eu já tive assim, chefes brasileiros, estrangeiros, pessoas incríveis que me somaram muito na minha trajetória. Mas eu acho que ninguém é tão engenheiro de gente quanto Eduardo Paes. Então, eu posso te dizer com muita tranquilidade que onde ele me colocar, você eu sei que é isso. Porque eu confio na visão dele. Mas hoje a minha pretensão é fazer com que a Secretaria de Juventude ela chegue aos 1,5 milhão de jovens que nós temos na cidade do Rio de Janeiro. E aonde ele põe a mão na pessoa, a pessoa se elege. É verdade. Entendeu? Ele é um gestor incrível. É um gestor maravilhoso que tem. E tem esse dom de fazer, além de trazer para ser secretário, e faz político. Tem deputado federal, tem deputado estadual, tem vereador, tudo nós trabalhando junto com ele. Trouxe tudo para ser secretário, entendeu? Vai todo mundo crescer com ele. Vai crescer com ele. Vai chegar a sua vez, hein? Entendeu? Vai chegar a sua vez. Se prepara aí. Secretária, eu vi também nas redes sociais de vocês que o trabalho no carnaval de vocês foi intenso. Como é que foi esse trabalho? Vi que vocês ficaram A gente fez a campanha, a gente estava lá todos os dias, na Sapucaí, a gente estava nos blocos, foi a campanha festejar sim, exagerar não, né? Foi uma campanha de redução de danos. Num sentido do jovem não se colocar em situações de perigo durante a folia. E é uma coisa que a gente vê com muita regularidade. O jovem bebe em excesso, ele perde as suas faculdades mentais, fica vulnerável tanto para situações de abuso sexual, para situações de roubo, para situações que colocam a sua vida em risco, que aí tem que ir para uma emergência. Então, a gente tentou levar para os jovens essa ideia de, olha, dá para você aproveitar a folia, mas você tem que ter limites, não são ruins. Eu acho que a gente tem que chegar nesse momento da sociedade e entender que limites nos ajudam a continuar. Se a gente vai além do limite, o nosso corpo, ele pifa. Então, foi uma campanha, mas também foi muito divertida, né? Porque o carioca é muito divertido. Então, esse corpo a corpo de estar conversando, e eram os nossos próprios jovens, tem uma secretaria que a maior parte é jovem, né? Que trabalha com a gente. Então, eles mesmos iam para a rua e conversavam com as pessoas e orientavam, falavam quanto o uso de preservativos, a necessidade de andar em grupo, a necessidade de você se programar para aquele momento de beber muita água, de tomar isotônico, de deixar os remédios necessários para aguentar a folia. Então, foi muito divertido. E a gente esteve na Sapucaí, né? A gente passou pela avenida, então muitas pessoas conheceram a campanha. Foi a primeira vez que a Secretaria de Juventude esteve com a ação do Carnaval, mas para os próximos anos ela já está certa, porque foi muito sucesso, a gente só quer ampliar. E você caiu no samba, né? Caiu no samba. Foi trabalhar. Foi trabalhar e caiu no samba. E trabalhar com o Eduardo tem que gostar de samba também. Tem que trabalhar até no samba. Você é de Madureira, você deve ser portelense. Eu imperiana. Eu desfilei com o Império. Você é contra o nosso prefeito, portelense doente, como eu sou portelense doente. Você é contra ele, imperiana, entendeu? É da vida, né? Eu sou de Madureira. É da vida. Madureira, eu sou vascaína também. Aí tem a conexão do time, do futebol. Você é vascaína? Eu sou vascaína. Tá vendo? O Leleco vai te levar lá para a diretoria do Vasco. Eu já sou sócia estatutária lá, Leleco. Vamos junto lutar pelo Vasco, pelo amor de Deus. Não, mas o Vasco está passando, depois que o nosso presidente Eurico Miranda morreu, o Vasco está uma desgraça, entendeu? Total. Estamos sofrendo, estamos sendo humilhados, achincalhados esses anos todos. É uma coisa impressionante. Eu não sei o que vai ser daqui para frente do Vasco da Gama, com esse Pedrinho, esse pessoal. O Roberto Dinamite foi um jogador maravilhoso, mas ele acabou com o Vasco da Gama. Depois veio o Campeiro, veio o Salgado e agora o Pedrinho. O Eurico Miranda
Na época do Eurico Miranda, Gabriela o pessoal não pegou esse tempo, Leleco. Respeitava, ela não tinha nem nascido. Ela pegou o Eurico Não, eu peguei a Eurico criança. Miranda, pegou o Eurico Miranda. Você vê? Então, ela não é portenense, mas é vascaína. Eu sou. O vascaíno sofredor, igual o nosso prefeito Eduardo Paes, que é vascaíno doente, entendeu? Estamos sofrendo, mas vai mudar. Mas o sentimento não para, né? Não. Uma hora as coisas vão se acertar. Vai mudar, vai mudar. Casaca, como é que é, Lelé? Quê? Casaca. Viu? A turma é boa, é mesmo da Fusaca. Vasco. Viu pra você, casaca? Você vai trabalhar anos com né? Vascaíno, eu sou tricolor, mas trabalhar anos com Vascaíno, já sei todas as músicas, assisto Vocês todos querem os bacalhau? jogos Vocês pra querem debater bacalhau? com ele. O papai botou bacalhau, virou símbolo do Vasco da Gama. É verdade. Você entendeu? Foi o maior vascaíno, foi o maior propagador do Vasco da Gama, foi o papai, entendeu? Ele fez 80% que o Vasco, a torcida do Vasco em todo o Brasil, se deve ao Chacrinha, que ele se fantasiava de Vasco, botava as chacretes de Vasco, propagou o Vasco no Brasil inteiro, e essa enorme torcida que nós temos a quinta maior torcida do Brasil, ainda. Mesmo sem ganhar título há vários anos, ainda os vascaínos são fanáticos, não largam o nosso querido Vasco da Gama. Nós vamos melhorar, um dia a gente vai melhorar, vai voltar a ser o Vasco da Gama, com as glórias que deu o nosso gigante da colina. Secretária, voltando aqui, quais são os principais projetos de sucesso dos jovens atualmente? O que os jovens mais procuram é o Pacto pela Juventude, porque ele é continuado, né? O jovem passa por... A gente teve agora um período de inscrições, assim, mais de 11 mil jovens se inscreveram para participar do Pacto, e o próprio prefeito vai ampliar nos próximos anos a quantidade de jovens que a gente atende no projeto. A gente tem até estruturado muito isso em parceria, porque esse projeto ele é em cooperação com a Unesco. E essa formação do jovem ela tem essa dupla certificação, que é da Prefeitura do Rio, com a Unesco, e a gente vê que tem muitas parcerias privadas que chegam. O jovem fica 6 meses com a gente, ele recebe uma bolsa mensalmente durante esses meses para estudar e para criar o seu negócio social. Então, esse é assim, o projeto que todo jovem quer chegar nele. Mas aqueles que não estão nesse projeto continuado, eles são muito apaixonados pelo espaço da juventude. Que são esses contêineres azuis que a gente tem pela cidade do Rio de Janeiro. Tem no Estácio, tem na Cidade de Deus, em Madureira, tem em Vargem Pequena, tem em Vigário Geral, em Campo Grande. A gente está pela cidade inteira e também o projeto é de ampliar os espaços. E os jovens amam, eles vão para fazer um curso, quando você vê, eles já fizeram toda a grade de cursos. Bacana. E eles só saem realmente do espaço quando eles conseguem ser encaminhados no mercado de trabalho. Isso é muito incrível. A gente conseguiu criar um ambiente de pertencimento muito grande nesses espaços. Ele é todo temático, tem um pouco assim da nossa própria visão, sabe? Uma coisa meio espacial, meio futurística. Então eles gostam muito de estar ali. A gente também tem a Casa da Juventude, mas esses 2 projetos, o Pacto pela Juventude e os Espaços da Juventude, são os que os jovens assim, mais brilham aos olhos. Agora, secretária, e esse projeto Não Aposte o Seu Futuro? Olha, ele surge como uma preocupação muito grande mesmo. A gente estava até falando aqui do estudo da federação. E no Pacto pela Juventude, como ele é um projeto continuado, a gente tem a atuação das nossas psicólogas e assistentes sociais. E elas começaram a relatar nas reuniões que muitos jovens vinham dizendo que estavam apostando cada vez mais sem conseguir se controlar. Nesses cassinos virtuais, né, nos caça-níqueis virtuais. E começou a me dar uma preocupação. Comecei a pesquisar. Quando eu vi, era muito maior do que o que a gente estava vivendo ali na secretaria. Já é uma epidemia nacional. É os tigrinhos, famosos tigrinhos, né? Aqueles tigrinhos. Exatamente. É o zoológico inteiro, né? Que a gente brinca. Porque tem as variações. É verdade.
E a gente começa a ficar muito preocupado porque a gente vê em todas as turmas, eu começo a conversar com as turmas, eu já pergunto, e os jovens acreditam de verdade que eles podem mudar de vida com uma aposta. Quando você começa a dar argumentações lógicas do que está acontecendo, de como funciona a engenharia dos jogos, é muito mais fácil para eles acreditarem que não. Eu tenho um amigo que, olha, no ônibus indo para o trabalho, ganhou 6 mil reais. Eu tenho outro que mudou de vida, comprou a casa para a mãe, aquilo, aquilo outro. Só que tudo isso é efeito também da gente ainda não saber como usar as redes e da vulnerabilidade dos jovens. Então, a gente está indo para a coisa que eu considero mais importante, que é para a parte da educação. Porque você pode ter uma oferta muito grande de coisas que são para arrancar o seu dinheiro, mas se você tem consciência, se você conseguiu entender que aquilo não é bacana para você, você não vai apostar toda a sua bolsa naquilo, você não vai apostar todos os seus recursos. Eu fui para as ruas também. Eu tive casa de jovem e falando, cara, eu vendi a minha TV, depois vendi meu celular, só não estou apostando agora, sinceramente, porque eu estou sem nada. Porque quando eu tiver, eu vou apostar, porque agora eu descobri um macete que vai me fazer ganhar. E eles falam isso com muita sinceridade, com muita verdade. Eles são as vítimas. A questão não é a estigmatização de quem se viciou. A questão é a gente conseguir ajudá-los a superar o vício e prevenir que outros jovens entrem. Então, a campanha, a gente elaborou uma cartilha que a gente quer distribuir em todos os lugares que tenham juventude da cidade do Rio de Janeiro, mostrando como é que funciona isso, como é toda uma engenharia para poder tirar o seu poder aquisitivo, né? Obter ganho a partir do seu poder aquisitivo. A gente está fechando parcerias com as outras secretarias para que a gente consiga alavancar. A Secretaria de Saúde vai estar com a gente nessa campanha, Bacana. Porque é uma questão de saúde mental. A Secretaria de Educação está conosco nessa campanha, a Secretaria de Integridade está com a gente nessa campanha, porque também é uma questão de proteção de dados. A gente já tem parceiros que são da sociedade civil, que são voltados para cuidar, né, dos jogadores anônimos, dos grupos de jogadores anônimos. A gente tem falado também com colégios da rede privada, a rede municipal, muito em contato com o Ferreirinha, queremos chegar na rede estadual também. Então, é algo que vai abarcar toda a sociedade. Vamos ter diversas audiências públicas ao longo do ano falando sobre isso, porque o assunto ainda não está sendo tratado de uma forma sistematizada. A gente tem alguns atores falando, alguns atores sociais, né, falando, alguns influencers se colocando contra, mas se a gente estrutura isso em forma de campanha, juntando todo mundo como voz para alertar, e aí não só os jovens, porque a gente tem muito caso de muito pai de família, de mãe de família, acabando com os seus casamentos porque usou todos os seus recursos com aposta. Então, a gente tem que evitar que isso aumente. Os dados que a gente tem, inclusive do Ministério da Saúde, eles são muito alarmantes de que vai ficar pior. Então, a gente tem uma campanha muito nesse sentido. Bom, vou dar uma dica para você. Fale. E para a secretária também. Não deixe de conhecer o Centro Cultural Julieta de Serpa, que fica ali na Praia do Flamengo. E realmente é uma maravilha o Centro Cultural Julieta de Serpa, do nosso professor Serpa e da Beth Serpa. Lá você pode fazer palestra, casamento, batizado, pode fazer tudo. Tem chá, restaurante. Tem um chá aqui de quarta, domingo, que tem um show maravilhoso às 5 horas da tarde, entendeu? Que é uma coisa espetacular. Tem um restaurante que é maravilhoso. Você tem que conhecer a casa, o Centro Cultural Julieta de Serpa, que fica ali na Praia do Flamengo. Não perca essa oportunidade, que realmente você vai se divertir, vai comer bem e vai descontrair um pouco da vida ali na Casa Julieta de Serpa. Se você não conhece, vale a pena ver. Na Praia do Flamengo, o Centro Cultural Julieta de Serpa, do nosso professor Serpa, ok? Bom, vamos pedir mais um rápido intervalo
e voltamos já com a secretária municipal da Juventude, Gabriela Rodrigues, hoje no Deles e Delas. Roda, meu filho, roda. E aí, partiu prainha? Partiu bondinho? Partiu maraca? Partiu bloco? Bem-vindo ao verão oficial do Brasil. Que balança o coração do Brasil. É o verão do Rio que balança o coração do Brasil. Hey! Salve o Rio de Janeiro, verão maravilha, partiu Brasil. Coração do Brasil que balança, coração do Brasil que balança. É o mundo seguindo o farol, é o destino que encontra o sol. Sol que brilha primeiro. Em cima da montanha ou de uma prancha, embaixo da cachoeira ou dos braços do Redentor, o verão brilha mais no Rio. Partiu Rio, o verão oficial do Brasil. Nós temos o nosso associado como a figura principal. Primeiro lugar, segundo lugar o associado, terceiro lugar o associado. Nós consideramos e nós temos um conceito de empresa privada. Nós nos preocupamos com a excelência em atendimento. Nós temos todos os serviços que o associado necessita em todas as áreas, tanto na Polícia Civil, Federal, Vigilância, Anvisa, Covisa, mas a cereja do bolo da nossa instituição são os nossos cursos. Nós temos cursos de várias atuações do segmento farmacêutico. A CNC e a FEComércio colaboram muito com o sindicato. A FEComércio, pelo fato de estar mais próximo do sindicato, a CNC, por estar em Brasília, ela nos ajuda muito na área política. A Alerj está sempre presente na sua vida. Criou uma CPI para defender pessoas com deficiência de práticas abusivas dos planos de saúde, como cancelamento unilateral de contratos. Quando os agricultores de Cachoeira de Macacu perderam tudo nas chuvas, a Alerj também estava lá. Sem falar nas diversas leis que a Alerj aprovou para vítimas de doenças consideradas raras. A Alerj está sempre trabalhando para você. Alerj transforma sua vida. E aí, partiu prainha? Partiu bondinho? Partiu maraca? Partiu bloco? Bem-vindo ao verão oficial do Brasil. Que balança o coração do Brasil. É o verão do Rio que balança o coração do Brasil. Hey! Salve o Rio de Janeiro, verão maravilha, partiu Brasil. Coração do Brasil que balança, coração do Brasil que balança. É o mundo seguindo o farol, é o destino que encontra o sol. Sol que brilha primeiro, é do Rio de Janeiro. É o verão do Rio que balança o coração do Brasil. É o verão do Em cima da montanha ou de uma prancha, embaixo da cachoeira ou dos braços do Redentor, o verão brilha mais no Rio. Partiu Rio, o verão oficial do Brasil. O Deles e Delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é a secretária de Juventude do município do Rio de Janeiro, Gabriela Rodrigues. Gabriela, como é que a população, a juventude que está nos assistindo agora, pode acessar esses projetos ou essas facilidades que vocês oferecem? Tudo que a gente faz na secretaria, os jovens podem encontrar nas redes sociais, @JuvRio, em todas as redes, JUV Rio. E aí lá você consegue ver quando vai abrir a turma em cada um dos equipamentos que a gente tem, quando está em período de inscrições. A gente também coloca lá o que já aconteceu nas anteriores, porque às vezes você não sabe, né? Mas o que vocês têm na secretaria? Então tem vídeos, tem fotos, tem depoimentos de outros alunos. Então
vá até o Instagram da Secretaria Juve Rio, e lá você consegue saber tudo sobre nós. E muitas oportunidades também, né? Total. De trabalho, a gente encaminha para o mercado de trabalho, para o nosso clube de oportunidades, então tem que entrar lá. Quais são os próximos passos na Secretaria da Juventude? O que você imagina? Os próximos passos. Então, a gente chegou a 500 mil, eu quero chegar a 1,5 milhão de jovens agora na cidade. Né? Todos os jovens da cidade do Rio de Janeiro saibam que existe uma secretaria que é 100% voltada para eles. Então, a gente tem no plano de governo do prefeito Eduardo Paes ter uma casa da juventude em cada uma das áreas de planejamento do Rio de Janeiro, então de 2 passar para 5, os espaços da juventude, que hoje são 7, chegar a 20, e a gente dobrar, mais que dobrar, na verdade, a quantidade de jovens do Pacto pela Juventude. Por ano, nós atendemos 1.200 jovens que chegam a 100 mil pessoas. Então, agora, a ideia é a gente atender 3 mil jovens que cheguem a 250 mil pessoas. Então, é bastante ampliação que tem pela frente. Agora, Gabriela, o que você espera para o desenvolvimento do Rio de Janeiro? Eu espero que quem tem o poder de contratar jovens, de investir em projetos de juventude, consiga perceber que essa é uma faixa etária, uma área da sociedade que precisa de atenção. E quando você dá oportunidade para o jovem, ele não muda só a vida dele, ele muda a vida da família dele, do entorno dele. Então, é isso que eu desejo e que a gente luta cada dia, para sensibilizar quem tem capital, quem consegue investir, para que se some com a gente aí nessa luta. Secretária, como é que o jovem pode ter acesso aos serviços da Secretaria? Como é que ele pode ter acesso aos serviços da Secretaria da Juventude? Tanto pelas redes, quanto ele pode nos procurar na sede da Secretaria presencialmente. É a Rua Campo de São Cristóvão, 268, segundo andar. A gente vai ter um imenso prazer em recebê-los. Mas aí também, se ele estiver mais longe, se ele quiser chegar em algum dos nossos equipamentos, a gente também tem sempre pessoas para orientá-los. Então a secretaria não fica lá no prédio da prefeitura? Não, fica em São Cristóvão. Não. A gente fica em São Cristóvão. Fica perto do Vasco, né? Fica vascaíno, tem que ficar perto do Vasco. Você vê? Filho, é claro, o coração fica mais perto, tá perto do Vasco. Ela quer ficar perto do Entendeu? Vasco. É mole, Gabriela, não é mole não. Dia de jogo, ó, já vou andando. Já vai andando, vascaína raiz. Vascaína raiz, tem que ficar perto do Vasco, entendeu? Ora, me diga qual é a ligação da Secretaria com o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro? Essa ligação é que, se o jovem ele não consegue desenvolver a capacidade dele, a gente vai ter uma cidade cada vez mais empobrecida. Uhum. Então, você não consegue pensar em uma cidade futurista, uma cidade inovadora, que quem seja o morador da cidade não consiga ter ferramentas para se capacitar e desenvolver os seus negócios. Então, sempre, quando alguém desenvolver o projeto, ele tem que pensar naquela camada da juventude. Como a juventude ela vai conseguir absorver esse projeto. É isso aí. Exatamente, perfeito. Que... É como se a sua secretaria fosse uma continuação do Ferreirinha, né? Depois da idade do Ferreirinha, vai para cima. Exatamente. É aquele espaço. Não dá para deixar essa galera sem ter política pública voltada para eles. Não. Bom, vamos pedir o nosso último comercial e voltamos já com as considerações finais da secretária municipal da Juventude aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, Gabriela Rodrigues, que deu essa maravilhosa entrevista. Para quem não conhecia a Secretaria da Juventude, está participando hoje, conhecendo os projetos, que é fantástico para nosso pessoal jovem, de interesse da juventude, que merece um carinho tão grande, tão maravilhoso pela frente, ok? Roda e avisa, meu filho. E aí, partiu prainha? Partiu bondinho? Partiu maraca? Partiu bloco? Bem-vindo ao verão oficial do Brasil. Que balança o coração do Brasil.
cima da montanha ou de uma prancha, embaixo da cachoeira ou dos braços do Redentor, o verão brilha mais no Rio. Partiu Rio, o verão oficial do Brasil. A FEComércio e a CNC abrem portas gigantescas. Nós buscamos parceria com o Detran para poder passar mais credibilidade, fora o papel normal do sindicato. O problema são processos administrativos. A gente faz todo esse suporte para os nossos associados. O uso da tecnologia foi primordial para que a gente conseguisse agregar cada vez mais o associado ao nosso sindicato. A ideia de fazer o aplicativo Justiça Legal foi trazer para todo esse aplicativo tudo que o aluno precisa. Então o aplicativo foi o final de tudo. A gente fechou todos esses sistemas que viemos para desburocratizar o processo de habilitação. E na hora que a gente veio para dentro do sistema FEComércio e para a CNC, a gente ganhou um respeito muito grande. E aí as pessoas vêm para o sindicato para passar essa responsabilidade. A FEComércio e a CNC têm nos ajudado. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. E aí, partiu prainha? Partiu bondinho? Partiu maraca? Partiu bloco? Bem-vindo ao verão oficial do Brasil. E o verão do Rio, que balança o coração do Brasil. É o verão do Rio, que balança o coração do Brasil. Hey! Salve o Rio de Janeiro, verão maravilha, partiu Brasil. Partiu! Coração do Brasil que balança, coração do Brasil que balança. É o mundo seguindo o farol, é o destino que encontra o sol. Sol que brilha primeiro. Em cima da montanha ou de uma prancha, embaixo da cachoeira ou dos braços do Redentor, o verão brilha mais no Rio. Partiu Rio, o verão oficial do Brasil. Bom, voltando aqui com o nosso Deles e Delas, eu gostaria muito de agradecer aos nossos telespectadores. E tivemos uma bela entrevista hoje com a secretária municipal da Juventude, uma secretaria que não é muito conhecida, entendeu? Realmente, que tem uma relevância muito grande, que atinge aos nossos netos, aos nossos filhos, às pessoas mais jovens, uma coisa muito interessante. Ela deu uma aula de como tem que se proceder, de familiarizar com os jovens. Realmente, eu tenho que agradecer à nossa secretária de estar pela primeira vez participando aqui do nosso programa. Você gostou muito? Já vai ser chamada de novo. Vamos botar ela na lista, hein, Leleco? Ela vai ser a próxima política, a próxima política do nosso prefeito Eduardo Paes aí, com essa capacidade e essa desenvoltura que você tem para falar. Você tem 30 segundos aí para mandar uma mensagem aos seus correligionários, aos jovens do Brasil e principalmente aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. Obrigado pelo seu carinho e pelo seu prestígio. Muito obrigada, Gabriela. Muito esclarecedora a sua entrevista. E o bom de tudo é que eles se preocupam principalmente com os jovens das camadas menos favorecidas, né? Que eu acho que essa é a nossa maior preocupação. Olha, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E já aceito de bate-pronto o convite para estar aqui de volta. Viu? Quero estar em São Januário com o Leleco. Então, assim, na próxima, vamos juntos, Leleco. Você vai ver o que é moral. Não, chega lá é moral, você vai ver. Quando mudar essa fase do Vasco, eu vou. Depois que o Eurico Miranda morreu, eu nunca mais fui meu Vasco. Meus filhos pertencem à Força Jovem do Vasco, já viajam
para tudo quanto é lugar do Vasco, sou um tarado pelo Vasco, mas eu parei. Eu há 5 anos não vou a São Januário. Mandei para esse pessoal. Então, quando você decidir ir, acabou. me avisa que eu estarei lá. Vamos junto. Dá seu recado aí, secretária. Eu quero dizer, não só para os jovens, mas para os pais, para mães, para os avós, que muitas vezes você se vê sem saber como ajudar os seus filhos. Eles ainda não sabem o que fazer no futuro, não escolheram sua profissão, ou estão numa situação colocando a própria saúde em risco. Contem com a Secretaria de Juventude. A gente está aqui para ajudar vocês nessa missão de encaminhar os jovens para que eles possam vir a ser tudo aquilo que eles desejam. O potencial de cada um é muito poderoso e a gente quer criar um Rio de Janeiro no qual o jovem possa florescer toda a sua potencialidade. É aqui, contem com a Secretaria de Juventude. Como foi importante a implementação dessa secretaria, né, para a nossa cidade? É o nosso prefeito Eduardo Paes. Isso, ele é o cara. Entendeu? É o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Esse cara sou eu. É isso. Entendeu? Secretária, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio de dar essa entrevista aqui pela primeira vez, e eu tenho certeza que não vai ser a primeira vez. Você vai voltar mais na frente ainda para falar mais da secretaria, que eu acho da maior importância, que são os jovens, entendeu? As pessoas jovens que estão aprendendo, sabendo das coisas, sendo bem orientada pela secretária, pelo pessoal que trabalha com ela, a turma dela. Eu acho maravilhoso. Tenho a agradecer a você, a todo mundo aí da sua secretaria e ao nosso prefeito de ter uma secretária de tão capacitada que tem, a senhora Gabriela Rodrigues, secretária municipal da Juventude da cidade do Rio de Janeiro. É isso. Ok, gente? Vamos ficar agora. Muito obrigado. Um beijo para você. Fica com Deus. Saúde, paz, uma boa semana para todos vocês. Muita segurança. E muito não vai amor embora, no não, coração. que a gente vai gravar com você ainda, hein, secretário? Muito amor ainda aí no coração, ok? Fique agora com Frank Sinatra para encerrar o nosso programa. Tchau, 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 tchau. Oh, some years ago, arranged by Quincy Jones. Fly me to the moon, let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words,